O que pode fazer a liquidez sumir dos mercados e criar um crash em 2025, ou pelo menos uma grande correção. No capítulo passado, eu falei um pouco sobre a questão do Fed nos Estados Unidos, né, e os movimentos do fluxo de capital que pode fazer com que sugue muita liquidez de outros mercados, mas agora eu quero passar outros fatores que também estão andando em paralelo e podem aumentar mais ainda esse risco durante 2025, baseado numa análise do Darius Dale, de uma empresa chamada Macro 42. E ele é extremamente frio na sua análise e vem acertando bastante nos últimos anos, então eu sempre levo bastante em consideração o que ele fala e, obviamente, não existem certezas, mas somente probabilidades. Então aqui eu quero passar alguns temas das condições agora de 2025 que podem aumentar a probabilidade de você ter um crash. Então ele destaca ali vários fatores, principalmente em relação a um grande volume de dívidas que vão precisar ser refinanciadas pelo Tesouro americano, né? Não somente pelo Tesouro dos Estados Unidos, mas também global. Então, a quantidade de títulos em vencimento, né, porque a quantidade de curto prazo, de títulos de curto prazo que foram emitidos foi muito grande e, obviamente, que os vencimentos vão chegando cada vez mais. E aí você vê aquele muro gigantesco que vai chegando. E quando você tem a necessidade de refinanciar tudo isso, obviamente que você precisa ter um aumento na liquidez para poder comprar essa quantidade de títulos, né, que fazem com que seja mais ainda uma esponja que vai sugando isso de mercados como ações, como Bitcoin, aqueles mercados que a gente chama de risk on, né? Então, pessoalmente, o Darius Dale está numa posição de risk off, ou seja, eu estou prestando bastante atenção, sentado bastante em cash. A posição dele nesse exato momento é 52% em cash, o que é praticamente o máximo estipulado pelos algoritmos dele para poder meio que esperar e observar. E ele diz que se não houver aumento da expansão suficiente para poder absorver essa demanda de refinanciamento, os investidores podem começar justamente a vender os seus ativos, né? Especialmente na renda variável, para poder encaixar. E aí ele cria uma descrição que eu achei bem interessante, que a gente chama de air pocket, ou seja, ali meio que uma bolha de ar de liquidez, porque se ao mesmo tempo que você tem esse grande refinanciamento e a liquidez desacelerar por um certo receio do futuro, aí você amplifica mais ainda esse buraco, né, que pode gerar uma forte correção ou um flash crash. Então é importante ficar atento a isso. Agora, quando você vê pela economia, pelos índices econômicos que o Fed costuma olhar, né, como o CPI, o PPI, ou seja, as informações de inflação, certo, americanas, que é o CPI, e o PPI na parte de produção, né, quanto que custa para as empresas produzirem, você percebe um retorno ali para a preocupação de que a inflação volte. Então, o Fed está pensando dessa forma. Não podemos mais, talvez eu vou desistir de cortar, porque agora a inflação voltou a ser o novo medo, porque ela não chegou nos famosos 2%. E para aumentar mais ainda essa preocupação, você tem uma perspectiva ali, quando você, agora com a entrada do Trump, onde a imigração ilegal ela começou a ser muito mais estancada do que antes, e isso, segundo o Darius Dale, pode criar, obviamente, uma oferta de trabalho menor e fazendo com que os salários, né, tenham uma perspectiva de aumento de custos salariais, forçando as empresas a repassarem preços e aí gerando ali mais uma força em relação à inflação, fazendo com que o mercado fique cada vez menos com uma perspectiva menor de crescimento, né? Porque se você já, segundo o Jeff Snyder, né, que eu sempre falo nesse podcast, a economia já vem vindo de lado, ela não vai crescendo, mas ela também não vai caindo, e aí você vai adicionando, né, um carro que não está funcionando muito bem, de repente começa a vir mais vento para cima dele, ele vai ter menos perspectiva ainda de uma reaceleração, o que o mercado já está meio que começando a precificar isso. Você já vê mais dias onde o mercado de ações vem caindo, né, e não tendo aquela subida estável de voo de cruzeiro que você via nos últimos anos, justamente pela quantidade de fatores que estão sendo modificados, né? É um tema
recorrente. Se você acompanha aqui o podcast, ou se é a primeira vez que você está ouvindo, você pode ver os últimos capítulos que eu já vim falando sobre isso, como 2025 mudou completamente em relação a 2024. E obviamente que também existe a grande questão das tarifas, e as pessoas às vezes não entendem muito bem. As tarifas, elas são inflacionárias para aqueles determinados bens, só que no médio e longo prazo, pela mudança do comportamento das pessoas que às vezes vão comprar o produto, né, o serviço específico daquela tarifa, você vai mudar o seu comportamento para consumir menos, e isso acaba sendo deflacionário no sentido não da redução do preço daquele produto, mas de você consumir cada vez menos e você ter empresas com cada vez mais dificuldade de fazerem vendas e as pessoas, obviamente, na beira ali da demissão, né? Então, empresas estão tentando segurar o máximo possível com o objetivo de ver se as coisas melhoram ou se vai ter algum tipo de pacote de estímulo, etc., que acaba não surtindo o efeito. E aí você acaba percebendo também que elas não têm a perspectiva de contratar novas pessoas e talvez daqui a pouco você já percebe um grande problema no mercado também laboral, né, no mercado de trabalho, onde as pessoas começam a ser demitidas e aí começa-se um ciclo. Esse tipo de ciclo pode gerar números que vão piorar mais ainda a análise do Fed e aí coloque mais ainda uma pressão em cima, negativa em cima da liquidez mundial e obviamente que isso acaba sendo ruim até para a economia, até para o mercado financeiro, que a gente sabe, né? Quem acompanha aqui no podcast, o mercado financeiro não tem nada a ver com o mercado real, desde que não se tenha um crash tipo 2008, tudo acaba subindo, buy, né? Compre, não pare de comprar, a não ser que tenha uma coisa muito mais forte, aí sim você tem uma determinada venda, mas liquidez faz parte disso, certo? Então não precisa ter, mesmo que más notícias sejam boas notícias para o mercado financeiro, a falta de liquidez, ela vem como se fosse uma turbulência sem avisar, né? Ele simplesmente some porque o mais importante é você manter a sua capacidade de pagar as suas dívidas em dólares que vão chegando. Então você gera essa demanda e você tem que pagar de um jeito ou de outro. Se esses dólares não aparecerem, se eles não circularem, você não consegue manter o seu fluxo de caixa e aí você precisa liquidar, não porque você quer, mas porque você é obrigado, certo? E aí, ele também fala nessa parte macroeconômica, né, segundo Darius Dale, voltando aqui para a entrevista dele que ele teve recentemente, vou colocar aqui também na descrição do vídeo. Ele falou em relação à resposta que a China faz, né? Então, você acha que ela não vai responder? Com certeza ela vai. Mas sabemos também que o Yuan, a moeda da China, ela está naquela panela de pressão. Ela vem sendo controlada de forma muito criteriosa pela China, mas talvez chegue finalmente o momento dela ter que soltar o câmbio para baixo, né? Então, desvalorizar o Yuan em relação ao dólar. Porque muitas vezes, quando você tem tarifas, segundo o Darius Dale, você acaba liberando essa válvula para tentar contra-atacar a tarifa e poder dar uma driblada nela. Só que isso às custas justamente da população dentro da China. E a gente sabe que o consumo na China não conseguiu ser estimulado da forma que o governo queria, e aí isso pode prejudicar mais ainda, né, o poder de compra inicial. E aí, mas obviamente, você vai triplicar na estratégia da China, que é de exportar o máximo possível, apesar de tarifas, apesar de tudo. Então, é um jogo de xadrez, obviamente, que acontece. Só que aí tem um outro porém. Isso pode se alastrar para outros países que vão ver a seguinte coisa, peraí, eu estou tendo uma tarifa também, a China desvalorizou o seu yuan e eu não fiz absolutamente nada, porque eu não posso ficar sozinho, porque se eu estiver sobrevalorizado em relação a eles, eu vou acabar perdendo a minha competitividade, principalmente no momento onde eu preciso vender o máximo possível, enquanto eu tento me estabelecer a minha indústria local, né? Então percebe que esse novo mundo de desglobalização e tarifas, ele meio que cria uma corrida para o ouro, que cada país vai ter que se reorganizar da forma mais rápida possível. E todos eles, inclusive os Estados Unidos, vão sofrer dores iniciais dessa mudança. E, obviamente, que o mercado entra justamente no momento onde você tem uma completa incerteza
em relação aos fatos, principalmente, como quando tweets podem mudar completamente os efeitos, né? E obviamente que tudo isso faz com que o câmbio de várias moedas, inclusive do próprio Brasil, possam estar sujeitos a essa mudança. E fazendo isso, obviamente, o dólar volta a subir. O DXY acaba criando, apesar do alívio que está tendo nesse exato momento, ele, num médio e longo prazo, ele pode voltar a incomodar mais, né? Como literalmente a teoria do milkshake do dólar, né? Sempre voltando ali ao Brent Johnson, porque a teoria dele realmente engloba várias explicações de várias outras pessoas, mas que acaba culminando exatamente na mesma coisa. E quando você tem essa briga de tarifas, você tem uma menor entrada, né, uma menor saída de capital dos Estados Unidos para fora, fazendo também com que isso tire essa liquidez ao redor do mundo. Então, todos esses fatores ao mesmo tempo, com incerteza, então se você tiver aquele air pocket que foi citado ali, né, a quantidade de dívidas que tem que ser emitidas agora, ele sugando essa liquidez, você tem o que eu falei no capítulo passado sobre o TGA, né, a conta do Tesouro tendo que ser recolocada, negociando o teto da dívida americana, tudo isso ao mesmo tempo pode criar um crash ali, segundo Darius Dale, que tranquilamente poderia ser uma coisa de 25% a 30% de todo o valor de mercado. E é claro que em momentos como esse, quando eu vou ali, à medida que eu vou trabalhando, eu tô fazendo planos específicos, né, para pessoas que eu seleciono ali para trabalhar todos os meses, que cada pessoa tem um tipo de necessidade diferente. E é por isso que, se você buscar por um plano específico de como fazer, principalmente se dolarizando, se protegendo, você pode ver na descrição aqui abaixo como entrar em contato. Mas, com certeza, nesse momento, nós temos sempre a atenção redobrada pela quantidade de bifurcações possíveis, mas com certeza, não é aqui uma previsão, não estou aqui para cravar absolutamente nada, mas só colocar no seu radar que as chances em 2025 estão bem maiores que em 2024.